Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Boa noite, mais uma vez estamos aqui e solicitamos, a presença do Senhor Vishnu em nosso coração para nos inspirar a fazer essa aula de forma que as palavras, toquem os corações de todas as pessoas que bondosamente vêm a esse espaço para ouvir sobre as instruções, transcendentais do divino. Essa é a missão, assim, é uma missão bem privilegiada da forma humana e realmente é o desejo de Krishna e também de todos os mestres, espirituais, que nós possamos divulgar essa sabedoria, essa sabedoria que nos dá esse alcance maior do coração. Porque nesse mundo material nós geralmente não usamos o nosso coração no sentido espiritual. Nosso coração é usado apenas para obter as coisas materiais, onde estamos sempre tentando de alguma forma desfrutar de algo que é impossível no contexto espiritual. Mas hoje, sem delongas, eu estava pensando aqui em Srila Prabhupada, e ao ele traduzir o Srimad Bhagavatam, que é um livro, a escritura que conta os passatempos de Krishna aqui nesse planeta, nesse universo material, não só os passatempos de Krishna, mas de todas as expansões mais evidentes dele estão reveladas, relatadas nessa escritura pela encarnação de Krishna chamada Vyasadeva. Krishna, ele tem uma encarnação literária que nos revela tudo sobre Krishna. E em especial, ao pensar em Srila Prabhupada, eu pensei no capítulo 13 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, que tem esse título, de que o Senhor Brahma rouba os meninos e os bezerros que eram associados de Krishna em Vrindavana. É dito também que Srila Prabhupada, o último capítulo que ele escreveu, o último capítulo que ele escreveu do Bhagavatam, foi exatamente esse capítulo 13, onde ele, após isso, partiu desse mundo material, e depois disso os devotos dele deram significados até o canto 12 do Srimad Bhagavatam. De modo que esse capítulo tem um sabor assim, especial, porque tem essa correlação com a partida de Srila Prabhupada. E então essa história basicamente mostra que Krishna, quando ele estava em Vrindavana, são passatempos infantis de Krishna. Quando Krishna estava lá, nesse local, Vrindavana, que é a própria expressão de sua energia, da sua potência interna, em grau máximo, executando passatempos, todos os dias ele saía com os seus amiguinhos vaqueiros e os seus bezerros. Krishna tem essa natureza simplória em Vrindavana. E assim ele sai sempre para apacentar as vacas com seus amiguinhos de folguedos, essa palavra que é usada. E sempre que eles iam para esse pastoreio, havia assim, muitos divertimentos. E Krishna tem essa natureza de intercambiar aquilo que é a coisa mais simples, porém
devemos entender que esses passatempos de Krishna em Vrindavana são assim o mais alto objetivo de estudo de uma pessoa que está vivendo em Bhakti Yoga, nesse trabalho espiritual de se unir a Krishna em amor. Porque a ideia é que quanto mais nós focarmos os nossos pensamentos, a nossa mente, em Vrindavana, que é a morada do Senhor Krishna, nós estamos trabalhando nessa vida para que após a morte, por causa desse acúmulo de pensamentos em Vrindavana, nós possamos voltar para o mundo espiritual, exatamente para Vrindavana. Por isso Krishna fala que é muito importante estudar os seus passatempos em Vrindavana, principalmente os passatempos infantis, né? Porque depois Krishna saiu para outros lugares, Mathura, Dwaraka, né? Mas basicamente esses passatempos infantis de Krishna são assim o néctar do néctar, porque estão acontecendo exatamente em Vrindavana. Então o ponto especial de você estudar os passatempos de Krishna, principalmente os passatempos infantis, é que a sua mente fica pensando em Vrindavana. Essa é a ideia de estudar o Bhagavad Gita conforme Krishna, na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, nos recomendou. Porque no Bhagavad Gita, no capítulo 8, Krishna explica que após a morte ou o abandono desse corpo físico, você vai para a região, o estado de consciência que você abandonou esse corpo material. Tudo que você estava pensando, o que pensou durante toda a sua vida, de uma forma maior assim, você acaba indo para a situação em que você deixou esse corpo após a morte. Então, se a pessoa, um homem, por exemplo, pensa muito numa mulher, na próxima vida ele vai ter um corpo de mulher. Ou se ele, assim, qualquer coisa que ele pensa, se ele morre com medo, ele vai para regiões onde existe a vibração do medo. Se ele morre pensando num semideus, ele vai para os planetas celestiais. Assim Krishna ele descreve todas essas coisas também no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Enfim, mas quando você fica meditando nos passatempos de Krishna em Vrindavana, pensando em como Krishna estava agindo, como um bebê, como uma criança, isso tudo vai levar a sua mente, os seus pensamentos, a meditar em Vrindavana. Vrindavana é o local onde Krishna vive, no mundo espiritual. E aí ele veio, quando Krishna vem, Vrindavana vem junto. E aí há esses passatempos que são relatados aqui no Srimad Bhagavata, essa escritura, que é o fruto maduro da árvore védica. E aí você tem a realização de como Krishna vive no seu habitat principal, que é Vrindavana. Em Krishna Loka, tem várias regiões, mas Vrindavana é onde Krishna está associado com as gopis, com seus amigos, com seus parentes, com seus servos, enfim, com todos os seres que ali têm relações espirituais com Deus. Entende a importância de você estar meditando, lendo o Bhagavatam, principalmente o canto 10, onde tudo que é relacionado com Krishna faz com que a nossa mente ela vá se moldando de uma forma tal que na hora da morte você vai para a região onde os seus pensamentos foram mais aplicados, mais concentrados. Por isso Chaitanya Mahaprabhu diz, cante o santo nome de Krishna 24 horas por dia, medite nessa palavra Krishna, Rama, Hari. É um trabalho. Se você quer realmente voltar para Deus, você tem que usar a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos, para se concentrarem fixamente em Krishna. Vai chegar um momento da sua vida que isso aí vai ser facilitado.
Você já não vai ter mais dificuldade, porque quando a gente cria, né, o hábito ou o vício, sei lá, de estar sempre pensando naquela coisa, você, né, vai ter facilidade. Igual a pessoa quando dirige um carro, no começo ela tem que ficar pensando, primeira, segunda, terceira, quarta. Hoje em dia nem tem muita marcha, né, os carros. Mas é tipo isso, você depois chega uma hora que você é no automático, você não precisa ficar pensando. Então no começo você começa a estudar os passatempos de Krishna, e ao estudar os passatempos você purifica o seu coração. E ao purificar a sua mente e o seu coração, você cria um sentimento de amor, de afeição por esses passatempos, porque o espírito, ele sempre é relacionado com Krishna. E ele tem essa sabedoria de que existe um mundo espiritual onde está a morada do Senhor Krishna, e se você se tornar uma alma sábia, naturalmente você vai querer, né, voltar para o reino de Deus. E esse reino de Deus, essa Vrindavana também, estando no seu coração, toda vez que você estuda os passatempos divinos, ou quando você medita neles, você está aflorando no seu coração essa realidade dos seus pensamentos. Por isso é dito, né, em muitas filosofias, que você é aquilo que você pensa. Então, o que você está pensando, né? Uma pessoa que só pensa, por exemplo, em sexo o dia inteiro, ou que só pensa em comida, ou que só pensa em riqueza, em dinheiro, e tudo mais, ela só está gerando o karma no qual a próxima vida ela vai ter uma condição, né, sine qua non, ou ajustada aos seus pensamentos. Então, se a pessoa está sempre pensando em dinheiro, na outra vida ela vai vir para... né? Krishna fala, você quer muito dinheiro, então eu vou te dar uma encarnação aí, que você vai ser um multimilionário. Se a pessoa está pensando, tem baixa estima, pensa em pobreza, ela vai voltar num karma também negativo. Temos que ter muito cuidado com aquilo que estamos pensando e sentindo, porque estamos definindo o nosso destino, a nossa realidade, né, posterior à morte desse corpo físico. E esse corpo físico ele pode, né, morrer a qualquer momento, dentro da nossa programação kármica dessa vida. De modo que Krishna fala, você já está vivendo o karma dos pensamentos da vida passada nesse corpo atual, e nesse corpo atual eu estou te dando a misericórdia de você entender que se você fixar a sua mente nos meus passatempos, ou nas minhas instruções, ou no meu santo nome, através desse pensamento constante, de você aplicar esse sentimento e pensamento, você vai criar a realidade de Vrindavana, a realidade da percepção divina, da forma de Deus, né, de Krishna com a flauta, né, com as roupas amarelas, com Radharani, Balarama, e todos os devotos, né, que você sente mais atração, e é isso que devemos fazer. E por falar em passatempos, né, esse capítulo 13, que é intitulado, né, que o Senhor Brahma rouba os meninos e os bezerros de Vrindavana, é muito interessante, mostrando que Krishna, todos os dias, ele saía com seus amigos vaqueirinhos para a floresta para apacentar as vacas, e assim lá eles brincavam, almoçavam, tomavam um banho de rio, faziam travessuras, né, nessa floresta, milhões de atividades no reino transcendental. E quando você lê esses passatempos de Krishna, e você fala, pô, mas o que tem de mais, né? Os meninos ali brincando com Krishna. Quem não tem a consciência divina, ou quem não entende que Krishna é Deus, vai ler esse passatempo e achar assim que é uma historinha comum. Mas você tem que entender que aqueles amiguinhos de Krishna, ou as vaquinhas, são os seres mais elevados da vida divina, entende? E eles estão tendo relação direta com Deus, então não importa se
está brincando, se parece uma brincadeira de criança, nesse arranjo onde Krishna brinca de ser uma criancinha. O ponto é que eles estão se relacionando diretamente com Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque lá mesmo nesse capítulo, tem um verso lá que explica que mesmo os yogis mais elevados, que estão sempre meditando em Krishna, né, no coração, através de austeridades, sacrifícios intensos, práticas, né, de niyama, yama, pranayama, vários exercícios yogis, eles para conseguirem, né, realizar um pouquinho da existência de Deus, denotam assim, um esforço incrível, às vezes durante várias vidas. E tem outros yogis que simplesmente querem se fundir na refulgência de Krishna, né, os chamados impersonalistas, deixando de lado, né, a percepção da presença da suprema personalidade de Deus. E aí esses yogis, assim, para chegarem ao ponto onde Krishna vai se revelar plenamente nos corações deles, demanda-se muito tempo, muito esforço. Mas esses vaqueirinhos lá em Vrindavana, eles já estão brincando diretamente com Krishna, né? De igual para igual. Temos que notar isso, quando estudamos os passatempos de Vrindavana, esse detalhe, né? Que nós um dia seremos um desses personagens num corpo espiritual, se associando diretamente com Krishna em Vrindavana, que é onde Krishna expressa, através de sua potência interna, o máximo do máximo da relação de uma alma com Deus. De modo que é maravilhoso você entender isso ao ler os passatempos de Krishna e realizar. Não é só uma brincadeira de ir para a floresta com Krishna e com as vaquinhas e você ser um vaqueiro e ordenhar as vagas, não é isso. É porque você está se relacionando diretamente com Deus. Essa é a riqueza do Srimad Bhagavatam. E esses passatempos infantis, eles estão passando dentro de Vrindavana, que é a morada, né, de Krishna assim, mais poderosa, onde Krishna desenvolve seus passatempos mais elevados e suas relações mais sublimes com as almas que são assim o top do top da existência. É lá que nós temos que chegar um dia ao desenvolver amor puro por Krishna, ou prema, né? Como que se fala? Prema. Prema significa amor puro por Krishna. E aí Krishna, né, dando continuidade aqui à história, saía, né, com seus amiguinhos para a floresta, né? Todos os dias a missão de Krishna, ele era um vaqueirinho e cuidava das vaquinhas e ia para a floresta e ali ele se divertia com seus amiguinhos, entendeu? Mas aí é Deus, você tem que entender isso aí. E uma hora, né, teve uma circunstância que os amiguinhos de Krishna estavam comendo com Krishna, né? Tem até uma foto legal na internet que mostra Krishna sentado assim, todos os devotos, né, os menininhos em volta dele, brincando assim de comida, oferecia para Krishna, e que eles estavam assim sempre encantados. Krishna é sempre o centro, né, de Vrindavana, e os espíritos, né, que são partes integrantes dele, que convivem numa relação, no caso aí era de amizade, ficavam sempre fascinados por Krishna. E teve uma hora que, ao eles estarem ali ocupados, distraidamente, brincando com Krishna, os bezerrinhos se afastaram e eles assim ficaram muito preocupados, né? Não, temos que ir lá buscar os bezerros. E Krishna, muito bondosamente, falou para eles, não se preocupem, continuem aí se divertindo, comendo, que eu vou buscar os bezerros. E aí que entra o senhor Brahma na história, né? Sabemos que o senhor Brahma é o primogênito, né, dessa criação universal, que ele é o criador desse universo. O senhor Brahma
incomparavelmente uma alma com os maiores poderes místicos. Imagina, ele que cria esse universo. Aliás, ele co-cria com Vishnu, né? Que o poder de qualquer ser nesse universo, ele vem de Krishna. Mas o Senhor Brahma, ele tem esse potencial mais elevado. O Senhor Brahma mora lá em Brahmaluka. Mas mesmo assim, ele tendo uma onisciência também, ele observou os passatempos do Senhor Krishna, porém ele não entendia muito bem essa mística de Krishna acontecendo aqui, né, em Vrindavana. E aí ele ficou curioso, né? E como o Senhor Brahma está regendo o modo da paixão, há um certo orgulho no sentido de ter poder, né, místico. De certa forma que esse passatempo ele envolve, né, que o Senhor Brahma queria testar o poder místico de Krishna. Ele achava que tinha muito poder e que ia ver como o Senhor Krishna reagiria quando ele aplicasse o poder místico dele em cima de Deus, né? E como é que o Senhor Brahma fez isso? Quando Krishna ele foi procurar, se lembra, os vaqueirinhos, procurar os bezerros dos vaqueirinhos que estavam ali se divertindo, então os vaqueirinhos ficaram sozinhos, né? E o Senhor Brahma, observando os vaqueirinhos, ele usou o seu poder místico e, tipo, raptou, assim. Fez todos os vaqueirinhos sumirem e todas as vacas também sumirem. Para tentar confundir o Senhor Krishna. Ou testar, né, o poder místico de Krishna. E assim, né, nesse dia não tinha mais nada. E o Senhor Krishna estava lá procurando os bezerrinhos, mas o Senhor Brahma já tinha escondido tudo, tanto os meninos quanto os bezerrinhos. E aí quando Krishna voltou, ele percebeu, né, que isso tudo era uma artimanha do Senhor Brahma e que estava na hora dele dar uma lição ou uma amostra do seu poder místico para Brahma, que é, né, considerado o ser mais poderoso em poder místico do universo. Então Krishna, ele é... Não, imagina, Krishna é Deus, então ele é onisciente. Ele já sabe tudo o que está acontecendo, né? Porque ele está dentro do coração de todo mundo. Como Krishna está dentro do coração do Senhor Brahma, ele sabia da travessura que o Senhor Brahma quis fazer por ele, né? Na verdade, são passatempos, são arranjos feitos pelo próprio Krishna para nos ensinar como ele age, né, potencialmente, misticamente nesse mundo, e esse passatempo vai ter um sabor que no final você vai entender qual é. E aí o Senhor Krishna ficou muito assim, aquela cara de gozador dele, né? Krishna é brincalhão. Mas para Krishna superar o poder místico de qualquer ser, de qualquer universo, de qualquer lugar da existência é moleza, né? Porque ele é Deus, né? Dessa forma, o que Krishna fez? Krishna falou, poxa, o Senhor Brahma pegou todos os vaqueirinhos, pegou todos os bezerros, e como é que agora eu vou voltar para casa, né? Como é que as mães desses meninos vão, né, elas vão ficar tristes, né? Se não tiver os meus amiguinhos e as vaquinhas também, se não tiver os bezerros, como é que elas vão ficar, né? Vão ficar muito tristes. E Krishna, né, em Vrindavana, ninguém pode ficar triste. Todo mundo lá é afeição completa, não tem essa tristeza. O que Krishna fez? Ele se expandiu em todos os meninos, todos os amiguinhos que estavam com ele lá na floresta, ele expandiu de si mesmo, né, a sua potência e criou assim todos os meninos de novo, só que eram ele, não eram os meninos, era a potência interna dele, né? Na verdade era a potência de Vishnu. Ele se expandiu em todos os meninos e em todas as vaquinhas, todos os bezerros, criando assim a condição normal como estava antes, mas não estava, porque os meninos e os bezerros estavam apanhados no poder místico do Senhor Brahma e guardadinho, escondido em algum lugar, dentro da mente do Senhor Brahma. Então isso aí tudo é misticismo com misticismo, né?
mas dá para entender. E aí, quando o senhor chegava o final da tarde, Krishna regressava lá para Vrindavana, né, para sua casa, para almoçar, para jantar, para ter todas as atividades, né, que ele tinha lá com a Yashoda, Nanda Maharaj. E aí chegou com todos os meninos, né? E a potência de Krishna é tão perfeita porque ele está no coração, né? Ele está dentro do coração de cada menino. Então ele reproduziu cada amiguinho dele de uma forma perfeita. Né? Perfeito, assim. E todos os adornos, né? As cornetinhas, as roupas, os trejeitos, o jeito de falar, tudo assim, perfeito. Porque, na verdade, tudo é parte de Krishna. Tá entendendo? Então ele... E os bezerros também, igualzinho como os bezerros eram em relação às vaquinhas, tudo igual, perfeito, perfeito, sem nenhuma falha, sem nenhuma... algo que a mãe do menino olhasse e não desconfiasse que era... que desconfiasse que não era o filho dela. E aí Krishna voltou para Vrindavana, os meninos foram ter com as mães, os bezerrinhos foram ter, né, com as vacas. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que temos que entender uma coisa. Krishna é o centro de Vrindavana. Então as mães dos menininhos que estavam com Krishna, dos amiguinhos de Krishna, em Vrindavana todo mundo gosta mais de Krishna do que seus próprios filhos. As vacas também gostam mais de Krishna do que seus bezerros. Ou seja, em Vrindavana, Krishna é o centro do amor de todo mundo. Apesar de você ter, né, sua família, ter tudo normal dentro de um padrão espiritual. Mas todo mundo está sempre ansiando por estar com Krishna, né? Principalmente as gopis, que são as amadas dela, que tem um nível de amor assim fantástico. E aí o que aconteceu? As mães desses meninos, quando iam amamentar os seus filhos, elas sentiam assim, uma afeição como nunca tinham sentido antes, né? Fala que o leite de seus seios, assim, brotava leite, assim, uma quantidade de tanto amor, tanta afeição, e elas não conseguiam compreender aquele amor que tinha aumentado, parece 1 milhão de vezes, em relação aos seus filhos, né? E os pais também das crianças sentiam um carinho, né? Chegavam a chorar quando olhavam os seus filhos, coisas que não acontecia assim tão frequentemente. Um apego, né? Algo assim incrivelmente diferente. E também as vacas sentiam a mesma coisa com esses bezerros, né? E os úberes dela aumentavam a quantidade de leite e de afeto, que elas ficavam assim enlouquecidas, elas queriam ficar sempre com os bezerros. E lá nos versos dizem que elas lambiam, né, os seus bezerrinhos, tipo assim, querendo engoli-los, de tanta satisfação. Está compreendendo agora? Krishna está dando uma oportunidade para esses residentes de Vrindavana experimentarem ele diretamente. Isso que estava acontecendo, né? E isso aconteceu durante um ano. Esses meninos, que nada mais eram do que a forma expandida de Krishna, e os bezerrinhos também, ficaram, né, nas atividades. Então todo dia Krishna ia para a floresta, voltava, né? Enquanto isso, o senhor Brahma tinha ido dado uma voltinha e ele voltou para observar o que tinha acontecido. Só que um ano aqui, nesse planeta Terra, para o senhor Brahma é como se fosse 1 minuto, 1 segundo. Ele foi ali, fez a brincadeira com Krishna, foi ali, e quando ele voltou, né, na floresta, né, quando Krishna estava lá com os amiguinhos dele, parecendo que era tudo normal, ele falou, ué, como assim? Como que esses meninos e esses bezerros estão aqui se eu escondi todos eles? Não era para ter nada aqui. Isso se passou um ano, né? Mas para o senhor Brahma, 1 minuto. Ele falou, está errado, não é possível. Né? Então ele ficou muito curioso, né? Não era para ser assim. E aí
E aí Krishna, né, com aquele sorrisinho maroto dele, vendo a cara do Senhor Brahma, aí o Senhor Brahma, né, falou. Na verdade, ele chegou perto do Senhor Brahma e revelou, né, o que ele tinha feito, porque ele queria entender Krishna, ele queria testar a potência mística de Krishna. E o Senhor Brahma é devotaço, né? É um devoto puro de Krishna, que está criando o universo. E aí Krishna também, Krishna que fez todo esse arranjo, e Krishna estava no coração de Brahma, e ele aceitou o desafio, né, dessa personalidade maravilhosa que cria o universo, e tirou a ilusão do olho do Senhor Brahma. Quando Krishna retira o véu da ilusão dos nossos olhos, nós começamos a ver que tudo é a manifestação de Krishna. E o que aconteceu? Quando ele retirou dos olhos do Senhor Brahma a venda, né, do poder místico dele, que criava a ilusão, né, de o Senhor Brahma estar vendo vaqueirinhos e bezerros, quando a visão dele foi criou a realidade da visão do Senhor Brahma, ele viu que cada vaqueirinho era o Senhor Vishnu. Todos eles eram o Senhor Vishnu. E os bezerrinhos também eram o Senhor Vishnu. Tudo assim, no grau máximo de perfeição. E ali ele também viu vários seres personificados, adorando o Senhor Vishnu. E ele ficou atônito assim, com esse poder assim, de Krishna, né? Como que ele podia se transformar em tudo tão perfeitamente, porque na verdade tudo é Krishna manifestado, né? Tudo é Krishna manifestado. Seu corpo material aí, tudo, esse mundo de matéria, tudo é manifestação de Vishnu. Só que quando você tem a realização de Deus no seu coração, quando você transcende a energia material, você começa a compreender que tudo é Deus e que não tem nada separado de Deus. E aí o Senhor Brahma teve essa realização. E isso também quer dizer que a pessoa que tem mais poder nesse mundo, comparado a Krishna, é como... O Bhagavata dá o exemplo que é como um vagalume que tenta mostrar a sua luz diante do sol. Então, do sol do meio-dia, a luz do vagalume nem existe, né? Então, o Senhor Brahma foi comparado a esse vagalume, né? E o Senhor Krishna é tão poderoso que só depois de um ano, Balarama, que é a expansão do Senhor Krishna, que é Krishna mesmo, a sua primeira expansão, que ficou desconfiado, né? Que ele olhava as mães dos vaqueirinhos e as vacas e perguntava assim, mas tá estranho, porque todo mundo está tendo muita afeição, de uma maneira assim que esse amor está inundando o Vrindavana de uma forma que nunca aconteceu. Aí ele ficou desconfiado, né? Afinal, Balarama também é Deus, mas Krishna é mais Deus do que Balarama, apesar de tudo ser a mesma coisa, absolutamente falando. E aí Krishna revelou para Balarama, realmente a situação foi essa, que o Senhor Brahma quis vir aqui testar com os poderes místicos, né, o meu poder místico, e eu demonstrei esse passatempo aqui, mostrando que eu mantenho tudo do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, né? Então se passou um ano, e quando os vaqueirinhos, né, na sua posição normal, quando o Senhor Krishna repôs, quando o Senhor Brahma, né, despertou do sono místico os vaqueirinhos e colocou eles na situação normal que estavam anteriormente, de um ano, os vaqueirinhos, quando voltaram para a floresta, eles contaram, para Vrindavana, eles contaram o passatempo como se fosse no dia anterior. Eles não perceberam que passou um ano, entende? Então isso aí foi uma oportunidade que o Senhor Krishna deu para todos os habitantes de Vrindavana e das vaquinhas para terem associação direta com ele.
É lógico que se você for ler lá no Bhagavata, tem muito mais informações, tem versos super incríveis, né? Mas eu estou contando essa história porque foi no momento do abandono de Srila Prabhupada, que foi o último capítulo mostrando esse passatempo, né, da superioridade do Senhor Krishna, porque quando Krishna faz esses passatempos do Bhagavata, tudo isso aí é descrito em níveis supremos aqui dentro do universo material, né? Krishna, ele trabalha com os demônios mais poderosos, assim, demônios assim que nessa era que nós vivemos atualmente é inimaginável. São demônios assim com poderes de dominar o universo inteiro, de fazer medo aos semideuses. E assim como Krishna, né, dá um peteleco, ele mata esses demônios, porque todo o poder dos demônios, como a gente falou, é o poder de Krishna. Da mesma forma, o Senhor Brahma, que é um devoto puro de Krishna, quando ele quis testar o poder dele com Krishna, ele recebeu uma resposta onde ele ficou assim, do tamanho de uma formiguinha. E aí o que aconteceu? O Senhor Brahma, para que esse passatempo aconteceu especificamente? Para diminuir o falso ego do Senhor Brahma. O orgulho, né? Porque ele é o criador do universo, então ele se acha o máximo, né? E não é assim. E aí Krishna ensinou a ele para baixar a bola, e também é um ensinamento para a gente de que o orgulho que a gente tem é nada, é zero. Essa tendência que temos, né, de querer manifestar poder, ou de querer cultivar também poder místico, paranormal, de querer criar a nossa realidade de uma forma egoísta, tudo isso aí vai ser destruído por Deus. Você não vai conseguir chegar numa posição ideal que você quer, porque você tem que reconhecer que seu poder, qualquer poder que você tiver, que é do tamanho de menor que uma formiga, né? Porque se o poder do Senhor Brahma é uma formiga perto de Cristo, imagina o seu poder que está aqui dentro de uma forma humana, se achando, né, o máximo, né, o inteligente, o esperto, o espiritual, assim, e você não é nada disso. Você tem que se render a Krishna. E isso aconteceu depois que o Senhor Brahma recebeu esse tapa de luva, vamos dizer assim, de Krishna, quando ele viu o poder místico de Krishna e que o poder dele era zero, quando ele viu que a arte que ele fez não era interessante, e aí ele vendo, né, quando Krishna tirou o véu dos olhos deles, e ele viu Krishna, ele viu toda a situação, ele contemplou um pouquinho o poder místico de Krishna, assim, imediatamente ele caiu ao solo, assim, em soluços, em arrependimento. E aí no capítulo 14 tem essas orações do Senhor Brahma, que são assim, orações feitas, imagina, pelo Criador do Universo. Por isso é maravilhoso o Bhagavata, ele só trabalha em alto nível, né? É o Senhor Shiva, é o Senhor Brahma, é o Senhor Indra, são semideuses, são os demônios mais poderosos. E aí vai mostrando a posição de Krishna, de Deus, nesse contexto desses passatempos. E ao você estar meditando em Krishna, em Vrindavana, com Yashoda e Nanda Maharaja, né, que espera Krishna chegar da floresta, aquele abraço carinhoso, as brincadeiras dele de roubar a manteiga, de, né, compartilhar tudo com os macacos e os bezerrinhos, ele ordenhando. Todas essas histórias assim vão colocar você na consciência de Krishna mais elevada, que é a consciência de Vrindavana. E aí você vai despertar no seu coração a sua tendência que você tem. Às vezes você tem essa tendência de ser amigo de Krishna, outros querem ser gopis, né? Outros têm a tendência a ser parentes, outros servos, outros simplesmente um habitante como uma árvore ou como uma grama de Vrindavana, um rio, não sei, assim, entende? Mas o fato de você estar sempre meditando em Krishna, nos
tópicos de Krishna, né? Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está falando todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Nessa Kali Yuga, temos que glorificar tudo aquilo que é relacionado com Deus, com Krishna. É isso que vai nos dar a possibilidade de, ao desencarnar desse corpo, estejamos com a consciência apropriada ou na sintonia assim, perfeita com Krishna, para que sejamos conduzidos de volta para o mundo espiritual, que é o nosso lar original. Tem que entender isso, que você tem uma forma espiritual, né? E que essa forma espiritual se relaciona eternamente com Krishna e você é um servo eterno, amoroso de Deus. E no momento você está se identificando com essa forma material, está pensando apenas em coisas que são resultados da sua luxúria, da sua cobiça, da sua violência material, né? Ou daquilo que você chama bom ou mal nesse mundo material, que está tudo relacionado com a sua mente sutil e com o seu corpo físico, e o espírito não tem nada a ver com isso, como a gente sempre bate aqui nessa tecla. Então, onde está essa informação sobre Deus, sobre as suas histórias, as suas atividades, onde vamos refletir, né, sobre tudo que Krishna manifesta? Como é que a gente vai acender a chama em nosso coração para que Vrindavana se manifeste, né? Vrindavana é o reino de Deus. É o reino de Deus em Vrindavana. Então essa é a maior misericórdia que Chaitanya Mahaprabhu veio nos ensinar, né? Estudem os passatempos de Deus e cantem o nome de Krishna, porque nessa Kali Yuga, assim, filosofia, a nossa mente ainda é muito perturbada, limitada, não consegue entender essa metafísica de Deus. Porém, ao você estar se associando com Krishna através do nome e de suas atividades, vai nascer no seu coração essa chama, né, em relação a Deus, e aí ele vai revelar para você tudo aquilo que você precisa saber pela intuição, não precisa usar o pensamento, o raciocínio, o intelecto, que são coisas que jamais você vai entender Krishna. Só através do serviço devocional, Krishna explica no Bhagavad Gita, que é você viver, né, o máximo possível nesse encontro, né, com aquilo que Krishna nos instrui, é que você vai formatando uma mente purificada, espiritualizada, onde você se prepara, né, nessa coisa que se chama, né, Bhakti Yoga, onde você vai tentar se unir a Krishna em amor. Esse amor vai se desenvolver naturalmente no seu coração, porque você já é, né, já é um servo amoroso de Krishna sempre. Essa é a sua posição real, né? Seu Sanatana Dharma. Seu dever eterno como alma é estabelecer essa conexão amorosa com Krishna, né? Nessa forma humana você não tem que ficar pensando em coisas materiais, e, né, se esforçando em ter poder, ter riqueza, ter beleza. Isso é falso, é ilusório. Você é um espírito. Esse corpo material ele não é bonito, ele não é poderoso, ele não é rico, entende? Isso aí são valores materialistas, valores implantados por um sistema completamente louco, né? Desespiritualizado, que diz que para você ser feliz nesse mundo você tem que possuir coisas, que você tem que desfrutar, né, de sexo, de drogas, de propriedades, de fama. Mas esse corpo vai morrer a qualquer momento. E mesmo que você não queira, se você tiver com a consciência poluída, você vai ser levado para regiões infernais, ou umbralinas, né, como diz o Espiritismo, e tantas outras designações de várias filosofias. É isso que vai acontecer. Logo, se o objetivo da forma humana é realizar quem é Deus, você tem que saber quem é Deus. E Deus ele se revela no Bhagavad Gita, né, como o Senhor Krishna.
E Krishna, na forma do Senhor Chaitanya, ele explica que se você meditar neles, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, né? A gente vai receber, toda aula eu vou repetir isso, porque as pessoas são meio cabeça dura, né? Então logo acabe, às vezes, de ouvir essa palestra aqui, a pessoa já está pensando na comida, está pensando em que vai fazer amanhã, o futuro, aí vai, né? Todas as o movimento desse corpo material. E Krishna fala, não, fica comigo aqui, medita, fica meditando em mim, deixa que eu vou cuidar da sua vida. Será que a gente não pode ter essa fé? Então o Chaitanya Mahaprabhu fala, depois você conhece quem é Deus, que você aceita, né? Então no começo é dito que tem que ter Sraddha, né? Sraddha é aquela fé, confiança completa de que Krishna é Deus. No começo você não vai sentir que Krishna é Deus porque sua consciência está contaminada. Mas você confia, e você começa a cantar, e você começa a entrar no humor de Vrindavana, principalmente nos passatempos infantis de Krishna. E aí isso tudo vai, né, como se fosse um abanador, né? Você está abanando a fogueira de Bhakti Yoga no seu coração e esse amor começa a despertar e você vai cantando ofensivamente no começo, depois você purifica seu cantar e também quando você lê os passatempos de Krishna, lê assim, de uma forma humana, vamos dizer, relativizada, ofensiva, né, achando que Krishna é um menininho comum e que esses passatempos são uma bobeira, uma historinha. Então, depois você começa a ler no modo purificado esses passatempos, aí você, opa, agora eu estou entendendo, né? Que Krishna é Deus, que como é que é a situação. Que aqui nesse mundo material eu também posso criar a minha Vrindavana interna e estar sempre meditando com Krishna. E é a mesma coisa, tá? A mente, quando ela está meditando ou ela está lendo os passatempos, ela está ali em Vrindavana. Isso que você tem que entender. E depois, como você canta no modo assim, purificado supremo, ou seja, sentindo amor por Deus, assim também quando você estudar os passatempos de Krishna, você vai começar a sentir amor a Deus. O passatempo vai despertar esse amor cada vez mais no seu coração. Por isso Krishna explica que os devotos puros que realizaram a verdade, né, suprema, a pessoa absoluta, Krishna, eles vivem somente para... o que eles gostam de conversar só sobre os passatempos de Krishna, as instruções de Krishna. Esse humor de conviver com Deus na meditação, na internalidade de sua vida espiritual. Esse é o ponto que todo espírito vai chegar em alguma vida. Que ele vai ter que sair desse sonho material, desse estado de vigília, de sonho, de estar se identificando com esse corpo material, né? Ele vai ter que se desapegar da matéria, porque tudo isso aqui é um sonho, esse corpo material ele não é uma realidade presente. Nós aqui, esse corpo material aqui, ele é constituído de átomos que está sendo assim, trocado o tempo todo, né? A mente também, os pensamentos estão sendo assim, cada hora você tem um pensamento, emoção, tudo isso aqui é uma loucura de... né, uma coisa intercalando com outra e uma hora você está alegre, uma hora você está triste, uma hora você está sofrendo, essas dualidades o tempo todo acontecendo e não tem nada a ver com o espírito. Olha só que loucura isso, né? O espírito só tem a ver com Krishna, com Deus. É um servo eterno de Deus. A partir do momento que você acorda para isso, que você toma consciência, assim, imediatamente você se rende a Deus e deixa Ele cuidar da sua vida, né, material e espiritual. Foi assim que o Senhor Brahma, né, quando Krishna revelou que todos aqueles vaqueirinhos eram Ele mesmo, quando ele viu o poder místico de Krishna, e aí ele entendeu Krishna, né, da forma que o Senhor Brahma entende, que é uma forma muito mais ampla do que nós podemos entender se Krishna se manifestar aqui direto de nós e nos mostrar o seu poder místico. Então o Brahma ficou assim, caiu a compostura dele, né, desse ser criador do universo, mais poderoso, bonzão entre os semideuses, virou nada. Ele virou uma formiga. Tá entendendo? Então também a gente tem que ser mais humilde, né? Entender que não somos nada e deixar a graça e a misericórdia de Deus acontecer. E ao mesmo tempo
Com Krishna somos tudo, somos poderosos, somos amados de Deus. Podemos conquistar o que quiser nesse mundo material e também no mundo espiritual. Porque Krishna está sempre servindo ao seu devoto. Por que então não aproveitar essa consciência, essa condição e fazer o mínimo esforço para todos os dias, né, ficar nessa consciência divina, cantando o nome de Deus, falando sobre os tópicos de Krishna, né? Então a ideia seria também você estar associado com pessoas que têm interesse nessas coisas, né? Porque durante a sua vida normal, 99% estão interessados apenas em luxúria e cobiça. E ira, né? Como diz o Senhor Krishna, que são os portões que conduzem ao inferno, né? Como disse o Mestre Cristo, né? A porta para você chegar a Deus ela é estreita. É só você mesmo. Porém, a porta do inferno, a porta da insatisfação, da contaminação, ela é larga e espaçosa. E muitas pessoas passam por ela. Então, em Kali Yuga, esse mundo que nós estamos vivendo, né, essa era atual, Krishna diz no Bhagavad Gita, Samahatma Sudurlabha, tal grande alma é muito rara, que se rende a mim, que para ouvir uma aula como essa aqui, né, e entende que a situação é essa. Tem que me render a Deus. E aí você vai ter a experiência é só sua, a porta é estreita, é só você com Deus. Entende? Então você tem que fazer por onde? Se você parou para ouvir essa palestra, significa que você já recebeu uma informação a mais. E eu estou colocando aí na internet, vou colocar todos os versos, toda a aula do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, né? Então eu comecei com o canto 12, fui para o 11 e para o 10. Depois eu vou começar do canto 1 e vou até o 9. Eu botei esse canto 11 porque eu gosto muito, porque ele é tipo uma expansão do Bhagavad Gita. Ele trata dos assuntos mais metafísicos, assim, vamos dizer, da ciência transcendental, né? O canto 12 ele fala dos sintomas de Kali Yuga, como que está aqui esse momento. E aí você entende que não adianta assim, tentar criar um mundo bom ou melhor, porque Kali Yuga é assim mesmo. Aqui o bicho vai pegar. Se você está aqui, né? Se você escolheu para encarnar em Kali Yuga, é porque você às vezes sabia que o processo espiritual aqui é mais facilitado, né? Para quem quer, né? Para quem quer. E o canto 10, né? É esses passatempos de Krishna. Que lógico, é o canto mais especial, que está falando diretamente da suprema personalidade de Deus, Krishna, a causa de todas as causas, a pessoa absoluta, a origem de tudo. De modo que se você se absorver nesse canto 10 e também estudar o Bhagavad Gita e o Uddhava Gita, que é o canto 11, então seu conhecimento vai ser assim perfeito. Você não vai ter que perguntar a mais ninguém a ciência de Deus, você vai se tornar um mestre, um professor do espírito, né? Com todas as propensões amorosas desenvolvidas no seu coração, e na hora que você estiver nessa conexão de amor com Deus, você passa também a falar essas instruções para outras almas que estejam perdidas nesse mundo. Talvez sejam pouquíssimas mesmo que vão ter interesse assim, em querer conhecer sobre Krishna, mas essas pouquíssimas, né, você vai dar toda a sua força espiritual, porque Krishna está mandando elas para você dar alguma instrução, né? Não que você saiba mais que nada. Na hora que você for passar o seu conhecimento para as outras pessoas, estando você rendido a Krishna, na verdade você vai passar a sua energia amorosa para essas pessoas. Porque Krishna ele pega a misericórdia do seu coração, já que você está com a boa intenção de passar o conhecimento de Krishna, e aí a misericórdia de Krishna acontece no coração daquela pessoa. E de repente, né, aquela outra alma que se aproximou humildemente de sua pessoa, que já está assim no nível mais elevado de consciência,
acaba, né, recebendo a maior bênção do universo, que é recuperar a sua consciência como um servo eterno, amoroso de Krishna, e assim se render a ele e também viver em associação com você através do serviço devocional. Então, isso é o Sri Krishna Sankirtana. San é junto, né? Junto, né? Kirtana é falar, ou cantar o nome de Deus, todo mundo junto, né? Essa que é a beleza do movimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, e por isso ele saía nas ruas lá cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, né? Completamente louco, com as mridangas, com as cártalas, né? E aqui em Kali Yuga todo mundo cria vários estilos de cantar Hare Krishna, e cada país tem uma forma, um jeito de cantar, né? Eu vejo também que tem... às vezes Hare é Shepa, não sei como é que é, tem vários tipos de cantar Hare Krishna, mas a pessoa entende que Krishna é Deus e que a vida dela também se torna um passatempo. Por exemplo, Srila Prabhupada, como a gente falou, ele abandonou o corpo, né, nesse 13º canto, mas tudo é passatempo de Krishna também. Prabhupada, o mestre espiritual, vindo aqui no Ocidente, trazendo esse conhecimento, os outros lá, os irmãos espirituais dele meio que achando que não podia fazer isso, porque os ocidentais são brechas, né, comedores de carnes, consciência muito caída, que eles nunca iam conseguir atingir esse padrão de espiritual, o que era proibido levar essa escritura, que nós aqui do Ocidente somos intocáveis, né? Uma graduação da classe social muito caída. E aí, mas foi ao contrário. Srila Prabhupada veio aqui e criou uma revolução de consciência. Todo mundo, né, entrou no passatempo de Srila Prabhupada. Todo mundo, assim, se formou muitos devotos. E aí hoje esse conhecimento está espalhado por todo mundo, mas também aí começa a ter as influências negativas de Kali Yuga, mas não importa, importa é que estamos falando de Krishna, estamos, né, levando os livros de Krishna para todo mundo, estamos ensinando como cantar o Mahamantra Hare Krishna, falando aqui em palestras alguns passatempos de Deus, algumas instruções, e aí assim, é uma... trabalho de formiguinha, né? Mas que já se espalhou por todo mundo. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, falou. Esse conhecimento sobre Krishna vai se espalhar em cada aldeia, em cada vila desse planeta. E a promessa do Senhor Chaitanya não falha. Então não tenhamos assim receio ou impedimentos de levar essa mensagem de Krishna para frente. Faça do jeito que você achar melhor. Porém, né, em primeiro lugar, realize essa divindade no seu coração e faça isso com amor, com serviço devocional, para que você seja uma luz favorecendo todo esse mundo. Então agradeço muito por você estar aqui ouvindo essa aula, né, que às vezes delonga um tempo. Não tem jeito, às vezes eu tento fazer aula curta, mas não consigo. É como se Krishna ele quisesse assim, passar o maior número de informações. Porque é fantástico, né? Eu poderia falar muito mais desse passatempo, porém dei uma resumida, né? Mas há muitas coisas que poderiam ser faladas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Né? Se vocês puderem compartilhar esses vídeos que eu estou colocando aqui na internet, eu faço simplesmente com carinho, né? Estou fazendo isso atualmente, eu não fazia. Tá sentado aqui nesse cenário maravilhoso, nessa rede aqui, né? Que já está famosa aí, né? Já deve estar famosa aí entre vocês, né? Dos poucos que assistem realmente os vídeos. Ok? Então, muita luz no coração de vocês. Que agora, nesse momento, né, as bênçãos de Srila Prabhupada, de toda a sucessão discipular do Parampara, que tudo isso, né, esteja presente na sua vida, que você realmente alimente, né, e cresça nessa consciência divina e se torne mais um, né, membro desse movimento do Senhor Chaitanya para dar as bênçãos de Deus através de você para todos os queridos que realmente chegam de bom coração aqui, sem querer debater, sem querer desafiar, simplesmente ouvir de bom grado
o que colocamos aqui de uma forma mais inspirada, numa linguagem mais simples, né? Sem muito tecnicismo, de nada assim. Tá bom? Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, todas as glórias são ao santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo!